Olá a todos e bem-vindos a mais uma viagem fascinante pela história. Hoje vamos mergulhar numa das narrativas mais antigas e conhecidas da humanidade, a história de Noé e o dilúvio. Esta é uma história que atravessou milênios, presente em diversas culturas e textos sagrados, e que continua a despertar nossa imaginação. Então preparem-se, porque vamos explorar cada detalhe desta jornada épica, desde a construção da arca até o recomeço de um novo mundo. Para entendermos bem esta história, precisamos de voltar muito no tempo a uma era em que, segundo os relatos, a humanidade tinha se distanciado dos seus princípios. A maldade e a corrupção tinham crescido tanto que o mundo estava num estado de caos moral. E no meio de toda esta confusão, vivia um homem chamado Noé. Noé era diferente. Ele é descrito como um homem justo e íntegro no seu tempo que andava em comunhão com Deus, enquanto o mundo à sua volta se afundava em violência e desrespeito. Noé mantinha-se fiel aos seus valores, vivendo uma vida simples e correta ao lado da sua família, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as suas noras. É neste contexto que a história toma um rumo dramático. Deus, observando a situação insustentável da terra, decide que é preciso um recomeço, uma purificação, e é a Noé que ele confia a missão mais extraordinária de todos os tempos: construir uma arca gigantesca. Imaginem só a cena. Noé recebe instruções divinas muito específicas. A arca não seria um barco qualquer. Tinha que ser feita de madeira de gofê, um tipo de madeira resistente, e coberta por dentro e por fora com betume para tornar completamente impermeável. As dimensões eram colossais para a época: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, convertendo para medidas atuais, isso daria algo em torno de 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Era praticamente do tamanho de um navio de cruzeiro moderno, mas construído com ferramentas rudimentares. A arca deveria ter 3 andares, com compartimentos para separar os animais, uma única porta na lateral e uma janela ou uma abertura no topo para a entrada de luz e ar. A tarefa era monumental. Pensem no desafio logístico e físico. Noé e os seus filhos não eram construtores de navios profissionais. Eles tiveram que aprender tudo, desde cortar e transportar as enormes vigas de madeira até a técnica para as unir e selar. Enquanto Noé e a sua família trabalhavam arduamente, dia após dia, ano após ano, o que é que o resto do mundo pensava? A Bíblia sugere que eles foram ridicularizados. As pessoas provavelmente olhavam para aquela construção gigante no meio da terra seca e pensavam que Noé tinha enlouquecido. Uma arca? Para quê? Nunca choveu assim, devem ter dito. Noé não só construía a arca, mas também era um pregador da justiça, avisando a todos sobre o que estava para acontecer e convidando-os a arrependerem-se. Mas infelizmente, ninguém deu ouvidos. Continuaram com as suas vidas, ignorando os avisos. Esta fase da construção durou muitos anos, talvez até mais de 100 anos. Foi um teste incrível de fé, perseverança e obediência. Noé nunca vacilou, mesmo diante do escárnio e da aparente loucura do seu projeto. Ele confiava na promessa que tinha recebido. Depois da arca finalmente pronta, vem a segunda parte da missão, talvez ainda mais impressionante. Noé tinha que reunir casais de todos os tipos de animais da terra, um par de cada espécie impura e 7 pares de cada espécie pura, e também das aves. Agora, parem para pensar nisto. Como é que ele fez isso? A narrativa sugere que os próprios animais vieram até a arca, guiados por um instinto divino. Bandos de aves, manadas de grandes mamíferos, pequenos répteis e insetos, todos marchando em direção à arca numa procissão pacífica e ordenada. A logística para acomodar e alimentar todos estes animais durante um longo período era um desafio à parte. A arca precisava de ter enormes depósitos de comida e água, sistemas de ventilação para manter o ar respirável e uma organização impecável para cuidar de tantas criaturas diferentes. Era uma verdadeira biosfera flutuante, um microcosmo da vida na Terra, quando todos estavam a bordo menos Noé, a sua família e todos os animais. Algo extraordinário aconteceu. A porta da arca foi fechada, mas não foi Noé que a fechou. O texto diz que foi o próprio Deus que selou a porta, simbolizando que o tempo da oportunidade tinha acabado e que a segurança daqueles que estavam dentro estava garantida. E então,
começou 7 dias depois de todos entrarem na arca, as fontes do grande abismo romperam-se e as comportas dos céus abriram-se. Não foi uma chuva normal, foi um cataclismo. A água jorrava debaixo da terra e caía de cima do céu incessantemente. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. O nível da água subiu de forma avassaladora, cobrindo primeiro os vales, depois as colinas e, finalmente, as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. A arca, que antes parecia um objeto de ridículo, agora era o único refúgio, a única esperança de vida. Ela ergueu-se sobre as águas e começou a flutuar, carregando no seu interior o futuro da humanidade e do reino animal. Durante meses, a arca navegou sobre um oceano sem fim, que cobria todo o planeta. Imaginem a sensação lá dentro. O som constante da chuva e do mar, o balanço do barco, a escuridão lá fora. Para Noé e a sua família, deve ter sido um misto de medo e de gratidão. Medo pela destruição que viam, mas gratidão por estarem seguros, protegidos pela sua fé e obediência. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Passado esse tempo, a chuva parou e as águas começaram a baixar gradualmente. A arca que flutuava à deriva finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat, que hoje ficam na região da Turquia. Mas eles ainda não podiam sair. Era preciso esperar que a terra secasse completamente. Para verificar se já era seguro, Noé teve uma ideia. Primeiro ele soltou um corvo, que ia e voltava, aproveitando-se das carcaças que flutuavam, mas não trazia uma resposta definitiva. Então, ele soltou uma pomba. Na primeira vez, ela não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. 7 dias depois, Noé soltou-a novamente. Desta vez, a pomba voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida. Este foi um sinal maravilhoso. Significava que as plantas estavam a brotar de novo, que a vida estava a regressar à terra. A folha de oliveira tornou-se, desde então, um símbolo universal de paz e de um novo começo. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Desta vez, ela não voltou mais. A terra estava seca e pronta para ser habitada novamente. Depois de mais de um ano dentro da arca, chegou finalmente o momento de sair. Deus deu a ordem: sai da arca, tu e a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Traz contigo todos os animais para que possam povoar a terra de novo, ao pisar em terra firme. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus, em sinal de gratidão por os ter salvado. Foi um momento de profunda emoção e reverência. E nesse momento, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E para selar esta promessa, ele colocou um sinal no céu. O arco-íris, sempre que o arco-íris aparece nas nuvens, ele serve como um lembrete dessa promessa eterna de esperança, recomeço e da aliança entre Deus e todos os seres vivos. A história de Noé e do dilúvio é muito mais do que um simples conto sobre um grande barco e uma inundação. É uma narrativa poderosa sobre fé perante o impossível, sobre a importância da obediência e da coragem para ser diferente do mundo à sua volta. É uma história sobre destruição, mas acima de tudo sobre salvação, esperança e a promessa de um novo começo. Obrigado por me acompanharem nesta jornada incrível. Espero que tenham gostado de explorar os detalhes e os significados profundos da história de Noé. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderem as próximas aventuras históricas que vamos explorar juntos. Até a próxima!